Quando eu recebi o diagnóstico do tumor, eu fiquei sem chão. Tu paralisa, tu não sabe aonde tu corre, o que tu pensa, né? Para que lado tu vai. Nesse momento eu tive muita ajuda dos meus familiares, né? Um começou a falar pro outro, pros amigos. E a prima do meu esposo, em março, fez uma cirurgia, tirou um tumor do ouvido. E ela mandou um WhatsApp pro meu esposo e pediu então para eu enviar os meus exames para ela, que ela falou: Lê, eu tenho um doutor que salvou a minha vida e vai salvar a tua vida. Nesse momento me deu um alívio, eu vi uma luz brilhando. Outro dia de manhã eu já me encontrava no hospital, ele já marcou a cirurgia e eu fui atendida. Meu nome é Samir Barque, sou médico com especialidade em neurocirurgia e, nesta data, represento a responsabilidade e a coordenação dos serviços de neurologia e de neurocirurgia do Hospital do Rossio. O Hospital do Rossio é um hospital que tem 60 anos de vida, que atende toda a região metropolitana de Curitiba, bem como outras cidades e outras regionais, devido à sua habilitação em alta complexidade, tanto em neurologia quanto neurocirurgia. Aqui nós realizamos todos os procedimentos relacionados à neurocirurgia, desde o trauma, cirurgia de epilepsia, cirurgia pediátrica, cirurgia dos tumores da base do crânio, cirurgias de hipófise e as cirurgias intrínsecas do sistema nervoso, medula espinhal, cérebro, cerebelo. Nós realizamos em média aqui 2.300 procedimentos ano. O momento em que eu senti algo errado com a minha saúde foi a falta de visão. Então, eu consultei com os oftalmologistas e a minha oftalmologista pediu ressonância, tomografia, onde apareceu um meningioma que estava comprimindo o meu olho. Por isso que eu tinha na minha visão, no olho esquerdo, uma mancha acinzentada que estava me prejudicando minha visão. E foi no mesmo momento, eu enviei o meu esposo, né? No caso, enviou meus exames pelo WhatsApp para ela. Ela enviou para a secretária do Dr. Isolan. Em meia hora ele entrou em contato comigo. A gente fez uma videochamada. Nesse momento ele já tinha dado prioridade, olhado os meus exames. E ele conversou com a gente, explicou tudo o que eu tinha, tudo e como a gente deveria proceder. A minha vida e a minha rotina antes do meningioma era normal. Eu trabalhava, eu cuidava da casa, eu cuidava do meu filho, mas eu sempre sentia algo errado na minha visão. Quando eu recebi o diagnóstico, ele me entristeceu. A minha cirurgia foi bem demorada, na verdade. Eu acho que foi difícil, desafiadora, porque era um tumor muito grande e ele estava em áreas bem importantes no cérebro. Então, ela foi bem difícil. Eu saí do hospital com mais ou menos um mês. Eu saí numa cadeira de rodas, eu saí sem conseguir falar direito, eu não enxergava direito, eu não via as coisas nítidas.
Eu não comia direito, eu tava vegetando, podemos dizer. Eu sempre tive uma vida muito saudável. Nunca precisei usar medicação. Faço atividades físicas semanais. E em 2020, durante a pandemia, eu comecei a sentir zunidos no meu ouvido esquerdo. Fiz os exames, fiz todos os testes que ele me orientou e ele me constatou então que eu estava com labirintite. Fiz a ressonância, sendo que o resultado apareceu então um neurinoma do acústico, um tumor que é mais conhecido por schwannoma. Se passaram então já 2020, em 2021, quando eu fiz a nova ressonância, o tumor havia dobrado de tamanho. Para podermos realizar todos estes procedimentos e gerenciar os programas de residência, o serviço do Hospital do Rossio de Neurologia e Neurocirurgia tem uma parceria muito forte com o CIANE, tanto através da participação assistencial nas cirurgias de complexidade maior, também nas atividades acadêmicas, seja ela na programação das aulas dos médicos residentes, dos cursos para os médicos preceptores, bem como na produção científica de artigos que acabam sendo levados aos congressos, tanto nacionais quanto mundiais. Eu sou o Gustavo Racieri Zolan, sou neurocirurgião, idealizador do Centro Avançado de Neurologia e Neurocirurgia, o CIANE. Quando eu voltei de um pós-doutorado nos Estados Unidos em 2006, eu entrei como neurocirurgião no Hospital Universitário, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E como eu me especializei em algo que demanda muito tempo de formação, são poucos os neurocirurgiões que têm essa especialidade em cirurgia da base do crânio. E o que aconteceu é que mesmo estando num hospital, numa capital, eu via que muitos colegas do interior do estado queriam me encaminhar os pacientes. Mas a regulação do Sistema Único de Saúde, ela tem como princípio a regionalização da saúde. Então muitas vezes pacientes com tumores de base do crânio, com doenças que eu tinha formação para operar, pacientes, estamos falando em Sistema Único de Saúde, em SUS, eu não conseguia receber eles no hospital de clínicas. E a estrutura de muitos dos hospitais do interior para operar esses casos não era uma estrutura adequada, o que em alguns casos poderia colocar os pacientes em risco. Então, a partir daí que nós tivemos a ideia, usando as diretrizes do Sistema Único de Saúde e pegando o exemplo que eu tive nos Estados Unidos, que muitas vezes você tem grandes centros em cidades que não são tão grandes, e são centros de referência em neurocirurgia, nós idealizamos de criar esses centros no interior do estado. E foi um sucesso muito grande, embora tenha toda uma história, não foi fácil, isso iniciou faz 15 anos, mas são dezenas de milhares de pacientes operados e efetivamente é um SUS que funciona. Foi assim que surgiu o CIANE. Meu nome é José Polanski, eu sou médico otorrino e médico otologista. Eu sou professor da Faculdade Mackenzie e também sou médico do CIANE. No CIANE nós desenvolvemos uma série de procedimentos, de atividades que envolvem principalmente assistência médica, assistência à saúde e o atendimento aos pacientes, mas nós também participamos de atividades de formação, de treinamento para jovens médicos e também para já médicos formados. Uma das atividades que nós fazemos diz respeito a procedimentos, a treinamentos cirúrgicos baseados em dissecção de ossos ou dissecção de peças anatômicas. Os médicos treinam os procedimentos nessas peças anatômicas para que quando eles forem trabalhar ou atender os pacientes, eles já tenham tido um treinamento prévio. E para isso a gente tem esse laboratório de treinamento lá no Mackenzie. Mackenzie é um dos lugares onde a gente tem um laboratório de dissecção.
em que a gente oferece esses cursos para treinamento desses médicos e desses jovens profissionais. Meu nome é Milton Manrique Rastelli Júnior, sou neurocirurgião há quase 15 anos, formado pela PUC em Curitiba, fiz residência médica no Hospital Cajuru e depois fiz um fellowship na Universidade de Pittsburgh, na Pensilvânia, no Departamento de Base de Crânio. Atualmente eu atuo pelo CEANI, no Hospital do Rossio em Campo Largo, e no Rio Grande do Sul, no Hospital São Vicente de Paulo, em Cruz Alta. Atualmente nós fazemos procedimentos de alta complexidade aqui no Hospital do Rossio, supervisionamos os médicos residentes para sua formação durante seus 5 anos e temos a oportunidade de trabalhar com as mais diversas doenças aqui de alta complexidade no Hospital do Rossio. Somos um hospital credenciado SBN, temos a oportunidade de não somente tratar os pacientes com excelência, com carinho, com cuidado, de modo humanizado, mas também nos envolvemos bastante com o ensino dos médicos residentes. Sou responsável também pelas cirurgias endoscópicas endonasais no departamento aqui do Hospital do Rossio e também do CEANI no Rio Grande do Sul. Eu sou Gustavo Tomasi, neurologista, e mesmo aqui à distância eu mantenho o meu vínculo diário com o CEANI, especialmente por meio dos nossos protocolos estruturados, a nossa plataforma da telemedicina, que é bastante segura, juntamente com uma equipe que é bastante qualificada. Isso tudo nos permite uma atuação organizada, responsável e sempre, o que me orgulha muito, baseado em evidência. Na minha visão, a telemedicina tem transformado o cuidado na neurologia e também na neurocirurgia, especialmente nessas situações de urgência, porque acaba possibilitando o acesso rápido aos especialistas, reduz atrasos, amplia a capacidade de hospitais, por exemplo, que não dispõem de cobertura neurológica contínua, e em casos como AVC, por exemplo, é crucial e fundamental. Diariamente a gente se depara com casos que normalmente eu acabo ficando impressionado quando acompanhamos, por exemplo, atendimentos de AVC grave em hospitais distantes, e a gente consegue observar a equipe local se desenvolver com autonomia progressiva, usando a telemedicina como ponte para decisões complexas. Para mim, o CEANI representa uma inovação com bastante responsabilidade, uma rede que acaba democratizando o acesso à neurologia e mostra que quando a gente tem tecnologia bem aplicada, acaba tendo um impacto real na vida das pessoas. Meu nome é Guilherme, sou residente do 4º ano aqui de neurocirurgia do Hospital do Rossio, tá? E tá sendo muito legal esse aprendizado aqui com a CEANI. Dr. Gustavo Isolan tá trazendo aqui, né, essa parceria pra gente e trazendo novos casos, novas cirurgias, novos instrumentos, né, novas tecnologias. E tá sendo bem gratificante aqui para mim, né, para os outros residentes, para o serviço em geral. É um prazer estar aqui para apresentar um trabalho conjunto entre o nosso programa de pós-graduação em clínica cirúrgica e os princípios da cirurgia, que são os que alicerçam o desenvolvimento da cirurgia em modo geral. O nosso programa, ele é abrangente, ele atende toda a área da cirurgia, em especial alguns tópicos que são de maior relevância, não só porque eles são mais importantes em termos acadêmicos, mas com dificuldades técnicas de desenvolvimento. E dentro desse aspecto de desenvolvimento difícil está a neurocirurgia. O CEANI é um parceiro nosso de muitos anos, e nosso programa tem 30 anos de existência, e as nossas linhas de pesquisa, elas são baseadas em desenvolvimento, em termos de que o que será para o futuro, embora o presente não deixa de ser importante, mas quando se fala em pós-graduação em estrito senso, nós falamos o futuro, o que nós podemos mudar para melhor as coisas que hoje existem. Então o CEANI tem se demonstrado conosco um grande parceiro na linha de pesquisa, a grande área da neurocirurgia, porque temos tido bons trabalhos visionários, trabalhos com alta tecnologia, inclusive com estudos experimentais, práticos, para que se adestrem
os neurocirurgiões nesta área, que é uma área bastante difícil e difícil também ter ambientes para que se possa fazer esse treinamento. Nós temos por filosofia no Centro Avançado de Neurologia e Neurocirurgia que todo neurocirurgião que trabalha com nós, ele tem que já ter alguma experiência. E essa experiência, ela passa por um treinamento em laboratório de microcirurgia. Tem que ter experiência com pacientes, mas a formação básica do neurocirurgião, ela necessariamente precisa passar por todo um treinamento em laboratório. Por um motivo óbvio de que não se deve iniciar uma curva de aprendizagem treinando no paciente, mas deve se treinar em peças anatômicas. E é por esse motivo que nós temos uma parceria estratégica junto ao programa de pós-graduação em cirurgia da Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná, e temos aqui alguns cursos onde estou nesse momento no laboratório da Faculdade Evangélica, onde alguns neurocirurgiões fazem seus treinamentos. Até o momento, principalmente em alguns cursos que temos, e em breve com a expansão de outros cursos juntamente à direção da universidade. Meu nome é Vitor, eu sou neurocirurgião, eu sou originalmente de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Eu terminei minha residência em neurocirurgia no ano passado, lá no interior de São Paulo. Assim que eu terminei a residência, eu fiquei um período de 1 ano em Nova York, num laboratório de neurocirurgia da Universidade de Cornell. E foi lá que eu conheci o Dr. Gustavo Isolan, né, em um dos congressos lá nos Estados Unidos, e ele me convidou para ficar um período aqui no sul do país, fazendo um fellowship em cirurgia da base do crânio. Esse fellowship faz parte de um projeto da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, chama Projeto Mentoria, que é um projeto que auxilia os neurocirurgiões mais jovens a terem um mentor, né, que ajuda nesse início de carreira, para ganhar prática e ganhar um pouco de vivência nesses casos complexos de cirurgia de base de crânio. Além de que o Dr. Gustavo também é uma das referências na neurocirurgia do Brasil. Já tem livros, vários artigos publicados em revistas científicas. Então ninguém melhor do que ele para estar me ensinando nesse período da minha vida, né? Eu auxilio o Dr. Gustavo nessas cirurgias complexas de base de crânio. Eu pretendo também, né, em breve, entrar no mestrado, no doutorado aqui da faculdade da Mackenzie, né? Aqui no Mackenzie, nós temos um belo laboratório com uma quantidade muito expressiva de microscópios cirúrgicos, e isto é o que traz de alicerce para aqueles que querem fazer um treinamento na área, principalmente de base de crânio, por exemplo, que é muito difícil, que faça primeiro esse treinamento em nossos laboratórios, que é de altíssima tecnologia, e que ficam treinados para depois exercitarem esse treinamento em atendimento médico-cirúrgico. É um prazer muito grande estar aqui parceiro do Ciane, e continuaremos sempre juntos para melhorar em prol da neurocirurgia. Eu tive muito medo quando nós descobrimos que a minha esposa estava com um tumor na cabeça. Muito medo, muita insegurança por ser na cabeça, uma cirurgia bem complexa, né? Mas, graças a Deus, na cirurgia ocorreu tudo bem. Mas eu consultei com o Dr. Isolan pelo aplicativo, onde ele me explicou tudo e me deixou mais calma, que a cirurgia daria tudo certo, e realmente foi excelente e a minha recuperação foi muito rápida. Graças a Deus eu estou muito bem.
eu venho fazendo fisioterapia desde aquele momento e até o momento atual. Faço as fisioterapias diariamente e, graças a Deus, eu estou muito bem. Aí foi, graças a Deus, foi um milagre, assim. Foi maravilhoso, eu não tenho palavras de tanta gratidão. E hoje fazem 4 meses da minha cirurgia, então, que eu tirei um tumor no cérebro. E desde então, toda a equipe me acompanha. Foi maravilhoso, assim. Eu me sinto muito segura, muito compreendida. O atendimento é maravilhoso. Então eu fui evoluindo, fui tendo mais controle do meu corpo, que eu antes estava paralisado, meu lado esquerdo. Eu ainda faço fisioterapia toda semana, mas eu tive evoluções muito grandes e eu consigo fazer coisas que eu não imaginaria fazer. Eu não uso cadeira de rodas, mas eu caminho, eu controlo o meu próprio corpo. Isso pra mim foi uma segunda chance de vida mesmo. Eu acredito que o Ciani ele consegue preencher essa lacuna e diminuir a distância da qualidade do atendimento entre um paciente neurocirúrgico que esteja nos hospitais mais reconhecidos e conseguimos dar um resultado muito semelhante no SUS a um hospital que não tenha um reconhecimento social tão grande, porque desenvolvemos um modelo de gestão onde buscamos o que realmente precisa para aquele paciente ter tratado a sua doença, e não só a sua doença neurocirúrgica, mas a sua doença neurológica, da mesma forma, a investigação da sua doença. E como somos um grupo de muitos médicos, enfermeiros, gestores, que acima de tudo amam o que que fazem, nós efetivamente amamos o que a gente faz, a gente é muito feliz de conseguir levar isso não só para os nossos pacientes de privativos e de planos de saúde, mas também para os pacientes que a gente atende no SUS.